O áudio tá belezinha aí, pessoal? Só me confirme aí. Se alguém puder falar alguma coisa com o microfone aí, só pra eu ver se o meu também tá de boa aqui, beleza também. Aqui tá tudo tranquilo. Ah, perfeito então. Então, tanto áudio quanto vídeo, né? Então, beleza. Ontem a gente começou a ver sobre STD Class, a gente viu também sobre array associativo, e a gente vai dar uma pausazinha nesse assunto. Daqui a pouco a gente vai voltar para ele, porque tem uma coisa muito importante para mostrar para vocês. Mas por enquanto a gente vai dar uma pausa nesse assunto aqui. Vamos esquecer ele aqui por enquanto. E a gente já viu sobre é, números, já viu sobre funções que tratam números, a gente já viu é, strings, a gente já viu funções que tratam strings. Deixa eu só botar aqui. Eu não sei como é que muta aqui. Ah, já consigo fechar. Valeu. Então, assim, já viu sobre números, a gente já viu com operadores, a gente já viu funções que tratam com números, a gente já viu funções que tratam com strings, funções que tratam com arrays. A gente já viu sobre toda a dinâmica que envolve os arrays, né? E agora a gente vai começar a ver sobre estruturas condicionais, né? Estruturas condicionais é bem simples, né? É uma coisa que a maioria de vocês, quando está começando, adora, que é o famoso if. Mas a gente não se restringe somente ao if no PHP. Tem muito mais coisa aqui legal. Então, se a gente for analisar, vamos botar aqui, por exemplo, ir à praia é igual true, ou seja, recebe true. Como a gente viu, isso aqui é um tipo booleano, né, que ele só pode receber dois possíveis valores, que é true, verdadeiro, ou false, falso. Se a gente fizer algo como ir à praia igual a true, nesse exemplo aqui, a gente está dizendo o quê? Que se a variável ir à praia contiver um valor que seja igual a true, ele executa. Só que se a gente parar para analisar, o que é que um if espera aqui dentro? Não está aparecendo a tela para vocês? É para todos ou é só para alguns? Eu vou parar a transmissão aqui e vou compartilhar de novo aqui para ver se aparece para vocês aí. Tela, screen, ver se aparece. Foi para todos? Maria, Samile. Ah, show de bola. Então, assim, eu criei uma variável aqui chamada ir à praia e atribuí a ela um valor booleano true. Como a gente já conversou, né? O valor booleano ele pode ser true ou false. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma avaliação se a variável ir à praia tem um valor igual a true. Né? Qual é o grande lance aqui? Esse if aqui, ele espera receber aqui dentro alguma coisa que seja um valor booleano ou que resulte num valor booleano. Então, essa comparação aqui vai resultar em uma expressão booleana, né? Ou seja, nesse caso aqui, e a praia tem um valor igual a true? Tem. Se tem, então o resultado disso aqui vai ser true. E o resultado disso aqui sendo true, o que tiver aqui dentro vai ser impresso, né? Eu vou ser impresso. Então, se a gente vier aqui e executar, ele aparece aqui, eu vou ser impresso, porque isso aqui é verdade. Só que o grande lance disso aqui é que a gente está avaliando na realidade sempre um valor booleano. Ou seja, isso aqui resulta no valor booleano. Só que isso aqui já é um valor booleano. Então, em teoria e também na prática, eu nem preciso passar isso aqui. Porque ir à praia já é booleano. Ou seja, é true. Então, se isso aqui for true, ele vai imprimir. Se não, ele não vai imprimir. Então, se eu executar novamente aqui, ó, ele mais uma vez imprimiu para a gente.
Se eu quisesse, por exemplo, modificar aqui para false, a partir desse momento, ele não imprimiu mais, porque isso aqui deixou de ser verdadeiro. O que ele está passando aqui é falso. Então entenda que o que vai cair aqui dentro vai resultar ou já vai ter o valor true ou false. Beleza? Então, uma outra coisa é o seguinte, eu poderia vir aqui e colocar uma exclamação na frente. Essa exclamação é um operador not, ou seja, um operador de negação. Eu estou dizendo o seguinte, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai imprimir. Então, nesse caso aqui, false não é verdadeiro. Então, ele vai imprimir. Eu venho aqui e imprimiu para mim também. Então, isso aqui é legal pelo seguinte, tem situações, por exemplo, vou botar aqui idade, recebe 18, acho que é o exemplo mais básico que a gente tem, né? E eu vou botar aqui, ó, se idade for maior que 18 anos, vou botar aqui, melhor botar maior que 17, na verdade. Você já pode dirigir, beleza? Se não, você não pode dirigir. Deixa eu executar isso aqui, ele diz que você já pode dirigir, e se a idade fosse menor, ele imprimiria aqui pra gente, você não pode dirigir. Ainda que no PHP a gente também tem o else if, que a gente pode ter uma segunda ou terceira, quarta, dependendo da situação, avaliação aqui de uma expressão booleana também. Eu poderia dizer o seguinte, cara, se ele for maior que 17, ele vai fazer alguma coisa. Se ele for igual a 17, ele vai fazer uma outra coisa que é... Vou copiar esse aqui. Eu vou pensar no seu caso. Se não, ou seja, se for qualquer outro valor, ele vai dizer que você não pode dirigir. Então a gente vem aqui, você não pode dirigir porque a idade é 10. Se a idade fosse 17, vou pensar no seu caso. E se fosse qualquer valor acima de 17, opa, cadê aqui? Acabei apagando aqui sem querer o ponto e vírgula. Se fosse qualquer valor acima de 17, ele ia dizer que eu posso dirigir. Beleza? Só que existem situações também que eu posso querer utilizar uma estrutura que a gente conhece como switch case. Não é toda a linguagem de programação que tem o switch case, mas o PHP felizmente tem, né? Então eu poderia criar uma variável aqui, por exemplo, chamada de página. E vou atribuir a ela, por exemplo, notícias. E aí eu vou dizer o seguinte, cara, switch página, ou seja, a gente vai fazer uma avaliação em cima da variável página. E aí, caso seja o valor dela, né, seja notícias, eu vou dizer que alguma coisa vai acontecer. Vou simplesmente imprimir aqui, você está na página de notícias. E aí eu vou colocar na sequência um break. Vou chamar o próximo bloco aqui e vou dizer, ó, vamos para a página de contato. E aí eu vou dizer, você está na página de contato. E vou também ter um break. Vou ter aqui uma outra situação, que poderia ser página de quem somos. Você está na página sobre a empresa. E por fim aqui, eu vou botar um default, que seria o seguinte, se esse valor aqui não coincidir com nenhum desses aqui, ele vai ser jogado para o de cá. Então, vou dizer erro 404, página não encontrada. Então, beleza, vamos executar isso aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, ele botou aqui, você está na página de notícias, porque isso aqui coincidiu com notícias. Se eu mudasse aqui para contato, eu posso botar aqui que você está na página de contato. Aí muita gente pergunta, mas por que desse break aqui?
Porque se eu não colocar o break, ele pode fazer uma dupla avaliação para mim. Por exemplo, eu poderia tirar isso daqui e dizer o seguinte, ó. Se for se casar com notícia ou se casar com contato, eu quero que você bote esse texto aqui, ó. Você está na página de notícias barra contato. Vamos executar aqui. Você está na página de notícia barra contato. Vou mudar aqui para notícias. Você está na página de notícia barra contato. E vou mudar aqui para quem somos. E você está na página sobre a empresa. Se eu colocar qualquer coisa aqui que não case com isso, ele automaticamente vai cair no default aqui. Dá para fazer isso com um case só? Como assim um case só? Seria isso aqui? Ou você quer tipo deixar só isso aqui? Se for isso até dá para fazer. Só que se você só tem um case, não faz sentido você utilizar o switch. Seria melhor utilizar um if. Foi o que a gente fez aqui, ó. Gabriel. Se você digitar aqui em cima notícias ou digitar contato, qualquer uma dessas duas situações aqui, ele vai cair nessa situação aqui. Beleza? Ainda sobre estruturas condicionais, a gente também tem uma estrutura que é muito utilizada, que é o operador ternário. Por exemplo, eu tenho aqui um determinado valor, por exemplo, nome. E vou dizer que o nome é acampamento dev. Vou dizer o seguinte, ó. Se nome por exemplo, vou botar aqui input. Essa função input, o que ela faz aqui pra gente, ó? Ela verifica se um valor é considerado vazio. E tem algumas condições para ser considerado vazio, né? Não é somente se estiver em branco. Então ele acaba sendo mais legal do que você simplesmente comparar com a string vazia. Mas é o seguinte, ó, se o nome não estiver vazio, ou seja, ó, não estiver vazio, input está avaliando se está vazio, ó, vai receber uma variável e vai verificar se esse cara está vazio. Se tiver, ele retorna um booleano, ó, true. Se não tiver, ele retorna um booleano, false. Nesse caso, eu estou avaliando se ele não está vazio. Então, se ele não está vazio, eu quero, por exemplo, dizer que resultado é igual, vou botar inicialmente uma string vazia aqui, vou dizer o seguinte, ó, resultado vai receber nome. Se não, eu vou dizer que resultado vai receber o nome não foi informado. Vamos executar isso aqui. Na verdade, antes de mandar imprimir resultado, né? Então, vamos executar isso aqui. PHP index. E ele botou aqui acampamento dev, ou seja, ele entrou nessa partezinha aqui do código. Se eu tivesse com isso aqui em branco, ele botou que o nome não foi informado, ou seja, ele entrou nessa outra partezinha do código aqui e atribuiu a esse cara aqui esse novo valor. Então a gente pode, com o operador ternário, simplificar isso aqui. Posso dizer o seguinte, cara, isso aqui, na realidade, ele precisa primeiro avaliar se isso aqui é verdade. Então eu passo para ele primeiro alguma coisa que vai resultar num booleano. Então se isso aqui for verdade, aí eu passo uma interrogação e digo o que é que vai acontecer. Se for verdade, eu vou dizer que ele vai receber nome. Se não, aí fica o símbolozinho de 2 pontos, eu vou colocar a situação alternativa, que seria ele receber esse valor aqui. E aí tudo isso aqui equivale a tudo isso aqui. Então é mais fácil de escrever desse jeito que escrever desse jeito aqui. Então tirar daqui e fazendo isso aqui, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Não foi informado, ou Paulo, por exemplo, vem aqui como Paulo. Tranquilinho o operador ternário? Show de bola. Então a gente tem um outro cara, que deixa eu tentar voltar aqui para as notícias.
que a gente poderia ter uma situação parecida com aquela dali. Poderia dizer o seguinte, cara, aqui eu tenho uma mensagem e eu quero que, para cada situação dessa, essa mensagem receba um determinado valor. Tem esse aqui, tem esse aqui e tem esse aqui. E aqui no final, eu quero imprimir essa mensagem. Vou limpar aqui, novamente executar. E você está na página sobre a empresa, por quê? Porque o valor de página era quem somos, e sendo quem somos, o valor de mensagem é, você está na página sobre a empresa, e na sequência eu vou imprimir mensagem. Vocês conseguiram entender o que aconteceu aqui? É muito, está assim, muito parecido com o que a gente fez com o if. A única diferença é que eu fiz aqui com o switch case. Tá tranquilo aqui? O entendimento? Beleza, então o que acontece? Existe um novo operador no PHP, vou até abrir o site aqui, ó, que é o PHP Match. Esse cara aqui, ele funciona mais ou menos como um switch case, mas ele acaba sendo similar a um operador ternário, só que com superpoderes, vamos dizer assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para ele um valor, e a depender do que receba aqui, se casar com isso, o valor dessa variável aqui vai ser o que está aqui. Se casar com isso, o valor dessa variável vai ser o que está aqui. Então eu poderia reescrever esse código aqui fazendo o seguinte, ó. Mensagem, eu tenho que fazer aqui em cima mesmo, mensagem tem que casar com alguma coisa, né? Então, na verdade, ou melhor, página tem que casar com alguma coisa para que esse resultado seja jogado em mensagem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, cara, perceba que isso aqui é uma estrutura mais ou menos parecida com a array associativo. Então, vou dizer o seguinte, ó. Se for notícias, eu quero que o valor de mensagem seja você está na página de notícia barra contato. Se for contato, notícia barra contato. Se for quem somos, vai ser o quê? Você está na página sobre a empresa. E aí, assim como o outro também, cadê aqui? Aqui, ele também tem um default, tá vendo? Você pode vir aqui e dizer, cara, se não, né? Se não casar com nada disso, eu quero que a mensagem seja isso aqui. Então vamos tirar esse switch case todo daqui. Aqui faltou acho uma vírgula aqui, né? Não, faltou um ponto e vírgula aqui no final. E vou dizer o seguinte agora. Vamos executar. E ó, você está na página sobre a empresa. Se eu mudar aqui para notícia, você está na página notícia barra contato. Se eu mudar aqui para contato, você está na página de notícia barra contato. Só que aqui também tem um carinha que é o seguinte, ó, aqui mesmo está mostrando. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o switch case. Posso dizer o seguinte, cara, não faz sentido esses dois terem o mesmo texto. Então vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Chego aqui e boto, se for esse ou esse, você vai executar essa linha. Se for esse, você vai executar essa linha, e se for esse, você vai executar essa linha. Perceba que eu poderia ter um comportamento muito parecido com esse, simplesmente utilizando um array associativo. Mas aqui eu tenho a condição que eu teria que, obviamente, programar na mão, né? Para caso nada daqui coincida. E aí, se eu executar, dá exatamente o mesmo resultado que tinha dado anteriormente. Esse aqui também é tranquilo de entender? Então, beleza. Lembrando que, assim, são recursos que a linguagem traz para vocês, né? Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele viu o PHP na versão 8, tá vendo? Então, não é algo que, tipo assim, você pegar um projeto antigo, lá com PHP 7.2, 7.3, alguma coisa assim, não vai ter isso à sua disposição.
Assim como no Java, por exemplo, que tem coisas que são recentes, né? Tem até uma notação de switch case que está bem mais legal agora a partir do Java 17. Se eu tivesse, por exemplo, no Java 8, não ia ter. Então tem coisas que, quando a gente não atualiza a linguagem, a gente acaba abrindo mão dessas coisas. Né? Então esse cara aqui, por exemplo, é um cara novo, relativamente novo, né? O PHP 8 já tem um tempinho no mercado. Mas assim, você pode usar ou não utilizar. Se quiser continuar utilizando o if, quiser continuar utilizando o ternário, quiser continuar utilizando o switch case para resolver, você viu ali que dá para fazer de duas formas. Só que aqui é uma forma que a gente costuma chamar em linguagens de programação de sugar syntax, né? É uma sintaxe açucarada, um jeito diferente, mais gostosinho de fazer, mas você pode fazer do jeito mais tradicional mesmo. E só para fechar aqui, né? A gente também tem a situação que é o seguinte: a gente fez um exemplo aqui agora há pouco, que foi algo mais ou menos assim, né? Cadê? Foi nome igual a acampamento dev. Aí se o nome não estivesse vazio, não foi? A gente pegava esse nome e, por exemplo, poderia imprimir. Cadê aqui o nome? Do contrário, a gente imprimiria não foi informado. Foi uma coisa assim que a gente fez. Então, limpar aqui, executar mais uma vez. E a gente tem aqui o acabamento dev. Agora vamos imaginar que a gente quisesse trabalhar aqui com ternário. A gente poderia vir aqui e dizer, ó, vamos simplificar. Quero imprimir. Se isso aqui for verdade, eu quero imprimir o nome. Se não, eu quero imprimir não foi informado. Então, isso aqui tudo se resumiria apenas em uma linha e a gente conseguiria o mesmo resultado. Só que existe um outro jeito de fazer, que é o seguinte, ó. Imprima isso aqui ou então isso aqui. E se a gente executar aqui, dá o mesmo resultado. E se eu tirar isso daqui... Cadê aqui? Acabou não pegando. Ah, tá, desculpe. Seria nulo, na verdade. Acho que é nulo. Só confirmar aqui. Aí não foi informado. Então, esse cara aqui avalia o seguinte: se esse cara não foi definido, ele está nulo, eu consigo fazer ele pegar um valor alternativo para ele. Se ele estiver em branco aqui, ele já não é nulo, né? Há uma diferença entre nulo e em branco. No caso do JavaScript, a gente ainda tem outro tipo que é o undefined. Né? A gente tem o undefined nulo e o string vazia. Na maioria das linguagens, a gente só tem ou a string vazia ou nulo. No caso do PHP aqui, a gente só tem esses dois. Então, a gente tem essa possibilidade aqui também. Isso aqui é bem legal e a gente vai usar bastante esse recurso aqui. O nome dele é um pouquinho estranho de dizer. Null Coalescing Operator. Esse cara aqui. Ele tem algumas linguagens de programação, inclusive tem no JavaScript também. Então, o nome é esse aqui. Beleza? Então, show de bola. Agora que a gente já teve esse contato aqui com estruturas condicionais, como eu falei, né? Eu não vou ficar chovendo no molhado com isso aqui, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já teve algum contato com isso aqui, até porque um dos pré-requisitos do curso era justamente já ter tido pelo menos um contato ali com lógica de programação e com algoritmos. Tá? Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assim, levantar a mão, pedir aí a vez e falar alguma coisa aí, ou digitar aqui no chat. Um outro recurso legal é as estruturas de repetição, né? A gente tem no PHP, assim como em outras linguagens, por exemplo, a gente tem o while. Então aqui a gente pode botar, por exemplo, então, i igual a 0. Então, enquanto i for menor que 10, a gente pode imprimir i concatenando com a quebra de linha e dizer que o valor de i vai ser incrementado. O recurso mais básico que tem, tá? A gente imprimiu aqui de 0 até 9, porque vai de 0 até, enquanto, na verdade, né? E for menor que 10. Então, enquanto ele for aqui 8, 9, ele é menor que 10, mas
Se chegar em 10, já não é mais menor do que 10, então não vai mais entrar aqui. Existe também o operador de for, né? I igual a 0, quanto I for menor que 10, a gente tem o I mais. Voltou aqui o carinha. E aqui a mesma coisa, vou mandar imprimir e vou concatenar com uma quebra de linha. Beleza. A gente também tem aqui no PHP o do while, né, que seria muito parecido com o while que a gente fez. A diferença é que a gente iria fazer um do, ia mandar ele fazer alguma coisa, e dizer que essa coisa iria acontecer enquanto isso aqui fosse verdade. Então, mesmo resultado muito parecido, jeito diferente de fazer. E aqui no PHP tem um cara que é provavelmente o que a gente mais vai utilizar, que é o for each, né? Que ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma lista de nomes. Eu vou pegar aqui. Se eu estiver indo rápido demais, vocês falam, viu, pessoal? Vou pegar aqui Isabela, Pablo, Tiffany, Vinícius, Andrei e Gabriel. Então, se a gente quiser imprimir na tela todos esses nomes, uma das opções seria a gente fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um for, começando em 0, até porque o primeiro índice de um array, que não é associativo, é 0. E eu vou dizer o seguinte, agora eu quero saber a quantidade desses elementos. Então, para obter a quantidade, eu posso utilizar a função count passando o meu array. Então, isso aqui vai retornar para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dizer, enquanto i for menor do que essa contagem aqui, na verdade, nomes, i mais. Então aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer, cara, imprime para mim nomes na posição i. E eu vou, obviamente, fazer uma concatenação com uma quebra de linha. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, deixa eu executar aqui, ó. E a gente tem aqui todos os nomes. Isso aqui é tranquilo, você consegue implementar isso aqui praticamente em qualquer linguagem de programação. Mas o PHP ele tem um carinha bem legal, que é o for each. Com o for each, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, cara, percorra nomes. E quando você achar um nome, você coloca na variável nome. Então o que ele vai fazer? Que ele vai pegar o primeiro cara aqui. Então ele deixou essa string. Ele vai pegar essa string e vai atribuir a isso aqui. Ou seja, em tempo de execução, seria mais ou menos como ele chegasse aqui dentro e dissesse, beleza, nesse momento o nome está recebendo Isabela. Aí eu faço alguma coisa aqui dentro, ele volta aqui, pega Pablo. Beleza, agora nome recebe Pablo. Depois ele pega Tiffany. Oh, beleza, o nome agora recebe Tiffany. E assim sucessivamente. Então você sempre vai colocar aqui do primeiro lado o array, esse as, né, aqui para simbolizar que a próxima variável, né, vai ser tratada como o valor que você está passando aqui. Então, agora eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu imprima nome, sem precisar definir posição, sem precisar definir nada. E aí eu posso vir aqui agora e dizer, cara, imprime para mim aí, e ele vai executar tudo isso aqui para mim. Então, for each não é uma exclusividade do PHP. Talvez com esse nome, poucas linguagens trabalhem com esse nome, né? Mas tem função, tem linguagem que é simplesmente it ou map, tem algumas abordagens, mas você consegue esse mesmo resultado na maioria das linguagens de programação. Aqui tranquilo também, entende o funcionamento desse cara? Beleza, vamos tentar agora começar a complicar um pouquinho, né? Vamos dizer o seguinte, ó. Eu quero aqui que esses nomes, na verdade, sejam alunos. E vou dizer que em cada posição, até agora que a gente fez ali, todas as posições eram strings, né? Eu vou dizer que cada posição dessa é um novo array. E esse novo array vai ser um array associativo, cujo
cuja chave seja nome, recebendo, por exemplo, novamente ali Vinícius, por exemplo, e nota recebendo, por exemplo, 10. Aí eu tenho aqui uma outra pessoa, que seria Tiffany, desculpe, Tiffany, cuja nota, na verdade, nota recebe também 10. Aí eu vou pegar uma outra pessoa aqui que é o Gabriel. Gabriel Tito. O Gabriel Tito tomou aqui 5 na prova, por exemplo. Aí tem aqui o Lucas. Lucas Queiroz, por exemplo. Lucas Queiroz tomou 4 na prova, por exemplo. E a gente tem ali o Andrei. Que tomou 7,5 na prova, por exemplo. Então já tenho aqui uma lista de alunos. Como é que eu faria aqui para poder iterar aqui dentro? No primeiro cara, quem é que eu passo? O aluno, não é isso? Então eu pego aqui, ó, alunos. Aqui eu passaria alguma variável que não precisa necessariamente se chamar aluno. Ela pode se chamar qualquer coisa. Eu poderia chamar, por exemplo, de X. Só que é o que eu falo. Você fica colocando só letras para definir variáveis, vai chegar um momento que vai te confundir. Nem você vai saber o que essa variável faz. Então, se eu sei que cada elemento desse, ao ser iterado, vai cair nessa variável, eu sei que cada elemento desse aqui representa um aluno. Então, eu vou dizer que aqui vai ser um aluno. Então, vou iterar por alunos, que é esse array externo aqui, e cada um desses alunos vai ser salvo nessa variável, recebendo aqui esses valores. Então, aqui dentro, eu poderia fazer isso aqui? Me digam aí. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o nome, vai imprimir a nota, vai imprimir os dois, vai fazer o quê aqui? Então, vou testar aqui, né? Executar aqui. E ele deu essa mensagem aqui, ó. Array to string conversion. Ou seja, está dizendo que você está tentando fazer uma conversão de array para string e isso não é possível, né? Como eu já comentei, o PHP, sempre que possível, sempre que faça sentido, ele vai fazer essa conversão automaticamente para você. Só que nesse caso não é possível porque é algo extremamente complexo, extremamente imprevisível, né? Não dá para saber exatamente o que é que você quer quando você faz isso aqui. Então a gente já viu também que o quê? Isso aqui é uma chave associativa, né? Um array associativo. E esse cara aqui, ou melhor, vamos fazer uma pergunta para vocês. Eu quero a interação de vocês aí no chat. Não precisa nem falar pelo microfone. Esse cara aqui é um array sequencial ou é um array associativo? Joga aí no chat. Esse aqui, perceba que ele é o que, ó? Sequencial. O associativo é cada elemento desse aqui. Porque esse aqui vai ter o índice automaticamente 0, automaticamente 1, automaticamente 2, automaticamente 3, 4 e assim sucessivamente. Já esse daqui, ó, ele tem a chave nome com o valor Vinícius e a chave nota com o valor 10. Então perceba que eu tenho um array mais externo e um array mais interno, né? Então nesse caso aqui, eu tenho que esse cara aqui está recebendo cada um dos arrays internos, que são arrays associativos. Então esse cara aqui, o aluno, sem o S, ele é associativo. Então eu posso vir aqui e dizer, cara, imprime para mim o nome. E eu posso botar o seguinte, fazer até uma coisinha aqui. O aluno, dois pontos, espaço, aluno, teve nota, dois pontos, e aqui eu boto também aluno na chave nota. Vamos imprimir aqui e ele bota aqui, ó.
O aluno Vinícius teve nota 10, o aluno Tiffany teve nota 10, o aluno Gabriel teve nota 5, o aluno Lucas Queiroz teve nota 4, o aluno André teve nota 7,5. Beleza? Isso aqui é bem legal, a gente vai usar muito esse cara. Se eu quisesse imprimir todos os dados de cada aluno, se você quiser imprimir no terminal, você poderia vir aqui, ó, e ao invés de fazer um echo, né? Você poderia colocar aquele carinha que a gente viu, que é o print R. Aí você conseguiria ver aqui todos os dados de cada aluno. Beleza? Não sei se foi isso que você perguntou, mas aqui a gente consegue. Mas com o echo, ele acaba dando aquele warning, né, de que você não, te avisando que você não pode fazer essa conversão de string para, no caso de array para strings. Belezinha? E se a gente pegar aqui o gancho do que a gente viu ontem, né? Além, obviamente, disso aqui que a gente também tinha visto ontem. Deixa eu voltar ali como estava. Dessa forma aqui, né? Deixa eu testar aqui, beleza? A gente poderia fazer diferente, né? Eu poderia dizer o seguinte, cara, eu quero criar aqui o aluno 1, que ele é um new std class. E aí o aluno 1, ele tem em sua posição nome o valor Vinícius. E o aluno 1 tem em sua posição nota 10. Aí eu poderia pegar aqui agora o aluno 2, que é Tiffany, que também é nota 10. Vou pegar aqui agora o aluno 3, que é o Gabriel Tito, de nota 5. E vou pegar aqui o aluno Lucas, de nota 4. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, cara. Eu quero jogar aqui na posição 1 o aluno 1, depois o aluno 2, depois o aluno 3 e depois o aluno... Na verdade, deixa eu botar o aluno 3 duas vezes, né? 4 aqui. E aqui o aluno 4. Então, beleza. Se eu executar isso aqui, olha que interessante. Ele dá outro erro dizendo aqui o seguinte, ó. Você não pode usar objetos do tipo stdclass como sendo um array. Eu tentei acessar a propriedade aqui dele como se fosse um array. Ele não é um array. Ele é um stdclass. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Usar essa notação aqui que a gente viu ontem, ó. Aluno, nome e aluno nota. Vou limpar, executar mais uma vez e ele volta a funcionar aqui. E isso aqui é bem legal da gente entender isso aqui, porque o próximo assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai ser o que a gente comentou ontem, né, o JSON, a gente tem que estar bem afiado com isso aqui para poder fazer a leitura tanto no formato stdclass quanto no formato de array associativo. Belezinha? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Pode ir digitando aí. Beleza. Então vamos dar uma pausa agora em código e vamos aqui para entender um pouquinho de como uma página web funciona, porque a gente vai começar a fazer algumas páginas web aqui. Então, quando você chega aqui, por exemplo, e acessa um site qualquer, vamos botar aqui, por exemplo, o site, sei lá, do Bahia. Ver se tem aqui. Então, perceba que a gente digitou um endereço específico e esse endereço nos direcionou até
uma página web, né? Vou botar aqui, por exemplo, cadê? Aqui. Se a gente recarregar aqui, a gente vai ver que ele faz várias requisições aqui no navegador, ó. São várias e várias mesmo, para várias coisas, né? Mas a principal coisa que ele acessa é, de fato, o endereço do Bahia aqui, né? Que tem o conteúdo HTML. Aí você fala, pô, Paulo, mas isso aqui tá diferente disso aqui. Porque esse conteúdo aqui já foi formatado com vários CSS, com algumas coisinhas de JavaScript e tal. Não é o nosso caso aqui. Mas esse cara aqui, ele trouxe essa resposta HTML aqui pra gente. Beleza? Então como é que isso funciona por debaixo dos panos, né? Então vamos dizer que você quer acessar, então meu objetivo é acessar o site do Bahia, né? O site do Total. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque esse aqui é o meu objetivo. Então eu vou precisar de um navegador de internet, beleza? Esse navegador de internet, o nosso senso comum faz ele acreditar o seguinte, que a gente precisa aqui de um servidor, né? Server. Que aqui seria o servidor, lá onde está a página do Bahia. E a gente tem, por exemplo, uma páginazinha web que esse servidor vai ler e devolver para a gente, né? Aqui, ó, tá aqui a respostazinha. A gente vai mandar uma requisição para o servidor, digita nesse endereço e ele vai devolver isso para a gente. A grosso modo, é de fato isso que acontece. Mas por debaixo dos panos acontece muita coisa. O primeiro ponto é, se vocês falarem assim, pô, eu quero ir hoje na sede de, sei lá, na sede do Corinthians. Acredito que a maioria aqui não sabe onde é que fica. Eu, por exemplo, não sei onde é que fica. Então a gente precisaria de alguém para dizer pra gente onde é que fica, né? Então a gente teria que ter esse cara, essa pessoa, essa entidade que sabe onde ficam as coisas, né? No caso da web, a gente também precisa. Então alguém precisa saber onde é que esse endereço fica para poder informar ao navegador. Então quando você coloca esse endereço no navegador, ele diz o seguinte, cara, eu não sei. Eu não sei onde é que esse cara fica. Mas eu sei quem é que pode saber. O sistema operacional. Tá aqui, ó, sistema operacional. Então, o navegador vai lá e chega para o sistema operacional e diz o seguinte, cara, eu preciso acessar esse endereço aqui. Aí o sistema operacional, cara, ferrou, porque eu também não sei onde é que fica esse cara. Porque assim, minha função não é saber isso. Mas eu sei quem é que sabe. O roteador. Aí chega pro roteador, pro seu roteador aí, que tá na sua mesa, ou na sua sala, onde que for. É o seguinte, cara, eu preciso, deixa eu escrever aqui, roteador. Então, eu preciso acessar esse endereço aqui, ó. Espetacular, esporteclubebahia.com.br. Ele, cara, ferrou, porque eu também não sei onde é que fica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, ah, mas eu sei quem é que sabe. Quem é que sabe? O servidor de DNS. Porque a ideia do servidor de DNS, né? O servidor de DNS, a função dele é literalmente traduzir endereços, né? Ele vai receber um endereço qualquer e vai traduzir para um endereço IP que ele já sabe onde é que fica. Então esse cara vai chegar aqui e acessar esse cara. Óbvio que esse cara aqui, ele também tem dentro dele uma rede, né? Então se não acessa diretamente ele, vai ter antes de chegar nele, vai ter um outro roteadorzinho, que a gente chama de roteador de borda aqui, né? Então esse cara vai se comunicar com esse, que por sua vez vai se comunicar com esse, e vai obter a resposta, e por sua vez vai devolver a resposta para aqui, que por sua vez vai devolver a resposta para aqui, que por sua vez vai devolver a resposta para aqui. Só que qual é o grande lance? Se eu simplesmente souber esse endereço, para mim não quer dizer muita coisa. Aí você vai chegar, assim, o navegador diz o seguinte, beleza, eu já sei onde é que fica a coisa. Então eu quero, na realidade, que você faça uma requisição para esse IP aqui qualquer. Então, beleza. Ele pode chegar, inclusive, para o modo do seguinte, cara, dane-se onde é que fica esse endereço. Eu só quero que você pegue esse endereço para mim. Então, quando esse cara souber qual é o IP, ele nem devolve para aqui. Ele fala o seguinte, beleza, eu já vou lá no servidor. Beleza? Só que não é tão simples assim. O que acontece é o seguinte, para que esse cara viesse diretamente aqui, teria que ter um cabo gigante que ligasse esse cara daqui para esse cara daqui. Que na realidade esse cara aqui também teria, em teoria aqui, né, um roteador também nele.
Mas para esses dois caras se comunicarem aqui, teria que ter uma ligação direta entre eles dois. E não é isso que acontece. Por quê? Esse cara aqui ainda vai passar por o que a gente chama de malha de rede, que vai ter vários outros roteadores distribuídos pelo globo, fazendo com que esse cara que vai lá para o roteador do seu provedor de internet, que vai bater em outro, 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 até de fato chegar onde você quer. Então essa rota toda que acontece aqui não necessariamente é a mesma o tempo todo. Ele pode na segunda tentativa vir pelo caminho de cá, não passar por esse. Uma série de coisas pode acontecer até chegar aqui. Só que quando ele chegar aqui, vamos tentar abstrair tudo isso aqui, né? Que não, pra gente não é tão importante isso aqui agora. Então, em teoria, esse cara faria essa conexão até aqui. Beleza? Só que isso também é um pensamento pequeno, porque não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, esse cara aqui, ele vai bater na realidade aqui em cima. Aqui em cima. No IP, no caso no modem do servidor. O servidor, por sua vez, ele precisa que tenha uma aplicação que a gente chama de servidor HTTP rodando. Se não tiver uma aplicação dessa rodando, ele simplesmente não vai conseguir fazer a conexão, porque alguém precisa expor na internet uma determinada porta de conexão, que normalmente é a porta 80. Então esse cara aqui vai ter um desses dois aplicativos rodando, e quando esse aplicativo, um desses dois, receber a requisição, ele vai dizer, cara, beleza. Só que eu tô vendo que é uma página PHP, e eu não sei interpretar PHP. Mas eu sei quem é que sabe. Quem é? O interpretador PHP ou PHP FPM que está rodando aqui no servidor também. Ele chega lá e diz, cara, eu preciso, me requisitaram essa página aqui. Eu estou supondo, no exemplo hipotético, que a página do Bahia seria em PHP, certo? No exemplo hipotético. Ó, ele está pegando isso aqui e ele tá, como ele não informou nada, provavelmente é o index.php que ele quer pegar. Aí beleza. Aí o PHP vai lá no sistema de arquivo, lá no HD do servidor, e procura, é esse arquivo aqui que ele quer. Aí ele pega esse arquivo e começa a ler. Em Deixa eu dado imprimir alguma coisa momento, nesse negócio pode aí. acontecer o seguinte: ele precisa de uma informação que está lá no banco de dados. Então ele vai lá no banco de dados, e esse banco de dados pode ser um MySQL, pode ser um MariaDB, um Postgre, um MongoDB, um Oracle, um SQL Server, pode ser qualquer coisa. Então ele vai pegar essa informação, ele pode fazer 1, 2, 10, 20, 50 mil consultas para o banco de dados. A gente não sabe exatamente o que é que está ali. Ele vai fazer essas consultas, vai devolver para a página vai processar tudo, vai gerar um HTML e esse HTML vai ser devolvido por todo o fluxo até chegar no navegador. E aí chegou no navegador, tá todo mundo lá feliz, pô, o fluxo acabou. Na verdade, não. E quando você acessa aqui o Bahia, né? Cadê o Esporte Bahia? Perceba que o HTML é só o primeiro arquivo que ele carregou. Quando a gente chega aqui e vai verificar o conteúdo desse arquivo, a gente vai ver que ele vai começar a ler linha por linha. E ele vai chegar aqui, por exemplo, opa, cheguei aqui nesses caras aqui. Esses caras aqui são arquivos externos, que é o que? Um fonte.css. Ele também vai ter que ler esse arquivo, só que esse arquivo está em outro lugar. Então esse arquivo também vai ter que passar por toda aquela malha de rede, fazer todo aquele processo, ter um servidor de borda para poder receber, um servidor HTTP, tudo aquilo para poder processar. Quando chegar no próximo arquivo, a mesma coisa que a gente mostrou ali vai acontecer de novo. No terceiro arquivo, a mesma coisa e assim sucessivamente. Eu até falei assim do Bahia, mas eu nem sabia, mas assim, meio que de cagada, o site do Bahia de fato é feito em PHP. Isso aqui é do WordPress. O WordPress é um gerenciador de conteúdo feito em PHP. Então, para quem torce pro Bahia aí, já tem mais um motivo para usar PHP. Brincadeira. Mas assim, então, várias e várias coisas, várias requisições vão acontecer aqui ao mesmo tempo, entre aspas, né? Então, olha que legal. Cliquei aqui, a gente pode vir aqui, ó, em tempo. E ele me diz aqui, por exemplo, o seguinte, ó. A solicitação demorou 0,20 milissegundos. Só que a gente ficou aguardando o servidor responder por cerca de 101 milissegundos.
Depois que esse servidor conseguiu responder e processar para a gente a resposta, a gente teve que baixar o HTML. E esse download demorou 0,86 milissegundos. Então, quando ele somou tudo isso aqui, com mais algumas outras coisinhas que pode ter acontecido aqui com o sistema de fila interno do servidor, uma série de coisas, ele, ó, disse, ó, toda o momento que você enviou até o momento que você recebeu demorou 105,92 milissegundos. Só que isso somente para esse arquivo aqui, ó. Quando eu tentei fazer no de cá, eu tive aqui o quê? Mais 96, acho que isso aqui é microsegundos. Que é que o arquivo é bem pequenininho, foi bem mais rápido, né? Isso aqui também deve estar em um servidor DNS, deixa eu ver só confirmar aqui onde é que ele está. CDN, então tá no servidor do CDN, eu falei DNS mais CDN. Então por isso que acaba sendo bem rapidinho aqui, ó, 43 microsegundos, 38 e assim vai, ó. Então aqui tem Swiper, tem um bocado de coisa aqui que são bibliotecas de CSS e de JavaScript para poder fazer algumas animaçõezinhas. Você vê que aqui estava até, acho que pulsando aqui, se não falha a memória. Aqui, ó. Esse movimento aqui de pulsar, o Swiper, na verdade o Swiper é para fazer o de cá, na verdade. Esse aqui é outro que faz. O Swiper faz esse efeitozinho aqui de slide que você consegue fazer aqui. Então tem várias bibliotecas aqui rodando ao mesmo tempo, né? Então tudo isso aqui acaba fugindo do escopo desse curso, né? O curso aqui é para back-end, não é para front-end. Mas para fazer um site, por exemplo, com essa diagramação aqui, que tá um site bem bacana, né? Com bastante imagem, não tá pesado, né? Tá um site bem leve. Tanto leve visualmente quanto leve para carregar. Então aqui é uma série de conhecimentos que vocês precisam ter de front-end. Principalmente HTML, CSS e JavaScript. E perceba aqui que pelo código-fonte a gente percebe que caso seja utilizado o React ou Vue, esse cara vai ser utilizado como uma bibliotecazinha ali para fazer uma besteirinha ou outra. Mas o site em si é uma aplicação que como a gente conhece como monolítica, né? Então o WordPress está simplesmente servindo isso para a gente e a gente aqui está tendo uma aplicação PHP aqui servindo isso para a gente. Bem interessante, inclusive. Mas beleza. Em relação aqui, eu vou perguntar só por perguntar, que é meio que de praxe, né? Entenderam o que aconteceu aqui? Eu sei que entender mesmo a gente não entende, porque tem. É bom a gente fazer na prática para de fato assimilar melhor as coisas. Mas o importante nesse momento é vocês entenderem que muita coisa acontece. Não é simplesmente chegar lá e eu digito aqui, bati no servidor e me devolveu. Tem muita coisa acontecendo. E tudo isso aqui, na verdade, envolve uma série de profissionais que são, inclusive, áreas que vocês podem seguir, né? Tem a parte de back-end, de front-end, tem de redes aqui, DevOps, tem infraestrutura, tem uma série de coisas que você pode trabalhar aqui, né? DBA, um bocado de coisa que você pode trabalhar aqui, não necessariamente só com programação diretamente. Mas, vamos voltar lá para o código, que é o que importa para a gente aqui no momento. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. E a gente agora vamos fazer uma aplicaçãozinha bem básica aqui, só para a gente ver algumas coisinhas do que a gente viu aqui agora, só que construindo uma aplicação de fato web. Então, a partir desse momento, vamos tentar usar menos o terminal, né? Em alguns momentos a gente vai voltar a utilizar, mas vamos tentar utilizar menos. Então, para subir uma aplicação, php-s, localhost 2.9000. Pode ser 8000? Pode. Pode ser outra porta, desde que esteja disponível, pode. Então, cliquei aqui, ele carregou isso aqui pra gente, né? Já tinha uma de ontem. Deixa eu fechar isso aqui. E nossa aplicação está aqui. Lembrando que não tem nada aqui, consequentemente não vai ter nada aqui. Só que, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês que a gente pode receber dados, né, do usuário, né? Então, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, cara, pega para mim tudo que for get e tiver na chave nome. Aí você fala, pô, Paulo, mas o que é esse get que você usou daquele dia e está usando hoje? O grande lance é o seguinte, quando a gente vem aqui no navegador, deixa eu criar uma página aqui bem basicona aqui, HTML 2.5, vou botar aqui PTBR, vou botar aqui meu primeiro site com PHP,
H1, bem-vindo ao meu site. Se eu vim aqui, bem-vindo ao meu site. Se eu der um F12, conforme a gente fez no outro ali, né? A gente também tem esse carinha aqui. Ó. Então perceba que ele diz para mim aqui ó, que o método de solicitação é GET. Então quando a gente está trabalhando com HTTP, que é o protocolo que a gente utiliza para navegar na internet, para servir conteúdo na internet, não é o único, mas é o mais utilizado, é o principal. A gente precisa instruir ao servidor como é que a gente quer acessar determinadas coisas. Então, quando a gente está criando alguma coisa, normalmente a gente está postando alguma coisa para o servidor, né? Que é um termo que a gente utiliza bastante. Ah, eu vou postar tal coisa no Instagram, eu vou postar tal coisa no TikTok. Então, esse post é o ato de pegar alguma coisa de sua máquina e enviar para o servidor, né? A gente também chama de upload, mas são contextos um pouquinho... São bem sintonizados, né? Mas são coisas distintas. Então, vou pegar uma coisa de minha máquina, um conteúdo que eu quero escrever, e vou mandar para o servidor. Então, estou postando lá no servidor. Mas quando eu quero obter alguma coisa do servidor, e quando eu estou simplesmente digitando um endereço e carregando um site, eu estou querendo obter o conteúdo. Então, quando eu quero obter, eu utilizo o verbo get. Por padrão, o próprio navegador já sabe que toda vez que eu digitar um endereço e acessar, eu quero obter alguma coisa, então ele já coloca pra gente esse padrão aqui, get. Então perceba que eu tenho uma URL aqui, né? E na URL, o que eu tenho aqui? Ó? O protocolo, que é o HTTP, mas na verdade o nome do protocolo é simplesmente HTTP. Eu tenho o domínio, que nesse caso é localhost, e tenho a porta, que nesse caso é 9000. Quando a gente não coloca nada, não coloca nenhuma porta, por padrão a gente está acessando a porta 80, que é a porta padrão do protocolo HTTP. Isso sem o HTTPS, é claro, né? E aqui tem o que a gente chama de código de status, ou seja, sempre que dá sucesso, a gente vem aqui e recebe esse código 200. A gente vai ver esses códigos com um pouquinho mais de detalhes, mas eu vou deixar aqui, ó, até mesmo para vocês darem uma lida depois. A gente tem HTTP, Mozilla. Então é interessante que depois vocês deem uma lida nisso aqui. Independente de você, eu quero seguir com back-end, eu quero seguir com front-end, eu quero trabalhar com redes, eu quero trabalhar com mobile. Independente do que você queira fazer, é bom você ler sobre isso aqui, né? É indispensável, na verdade, nem bom. E tem outros caras aqui, ó, que vai ser o status code, que é interessante também vocês leem sobre isso aqui. E o methods HTTP Mozilla. Vou ver aqui os métodos. Esses caras aqui. Pronto, aquela primeira página que eu passei já tá aqui. Ó. Só pegar esses caras aqui. E vocês conseguem, por exemplo, pegar o get aqui. E aqui tem algumas observações de como é que ele funciona. Isso aqui é interessante depois dar uma lida com calma. Mas beleza. Tem um cara também. Eu costumo sempre indicar esse curso aqui. Apesar de que eu não ganho nada desse curso, né? Pela quantidade de vezes que eu já indiquei, eu devia ganhar, né? Udemy. É o curso da capa rosa. Se é que ainda tá com a capa rosa, né? Acho que entrou uma coisa errada aqui, né? É o curso de REST, API. E a gente vai botar aqui em português esse curso aqui. Esse curso aqui é de um cara que é brasileiro, esse cara, né? É um curso que ele fala sobre APIs REST e RESTful. Esse curso aqui, disparado, é o melhor curso que vocês vão encontrar sobre esse assunto aqui na Udemy. É um curso barato, R$35. E assim, ele não utiliza nenhuma linguagem de programação. Então você não vai aprender a codificar uma API. Vocês vão entender o que é uma API,
o que é o protocolo HTTP e como cada coisa funciona. Esse curso aqui é muito bom. Eu já pensei em fazer um curso, mas sinceramente eu prefiro indicar esse aqui, porque daria tanto trabalho para fazer esse curso que o do cara é muito bom e é muito mais vantagem para vocês pegarem o curso dele do que eu ter que ficar aqui meses preparando conteúdo para fazer isso aqui. É um curso muito legal mesmo, independente do nível que vocês estejam. Ah, tô no primeiro semestre ou tô no oitavo, não importa. Pega esse curso que vale muito a pena e é um curso baratinho. Mas beleza, vamos voltar aqui, até por enquanto, né, que não tem um curso ainda. Vamos aqui. Então, assim, basicamente, a gente tem diversos tipos de método de requisição, mas a gente vai focar nesse momento apenas dois: o GET e o POST, né? Então, por padrão, acessei uma página web, eu estou acessando ela pelo método GET. Então, se eu estou acessando pelo método GET, eu tenho à minha disposição algumas coisinhas. E uma dessas coisinhas aqui, por exemplo, é o seguinte: se eu vim aqui no Google, eu não sei se você já tiver a curiosidade de fazer isso, mas eu digitar aqui, por exemplo, ó, como a gente acabou de fazer, Udemy, é construída aqui em cima toda uma URL aqui com algumas loucuras aqui. Vamos pegar essas coisas aqui para a gente entender o que é que está aqui, né? Vou pegar aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, vou colar aqui. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, como a gente viu, é o protocolo, né? A gente tem um protocolo HTTP com a camada S, que é a camada de segurança, né? A camada de criptografia. Aí eu tenho esse cara aqui, ó, esse www, que é o subdomínio. Ou seja, o domínio, que é essa parte aqui, ó, ela é o endereço do site. O subdomínio é como se fosse um endereço alternativo que eu posso ter dentro do meu site principal. Esse cara, quando você começa a estudar sobre servidores, sobre configurações de servidores, vocês vão ver que é muito difícil explicar para o iniciante como é que esse cara funciona, porque um subdomínio pode ser qualquer coisa. Um subdomínio pode ser outro site, como é o caso, por exemplo, você vir aqui colocar web.whatsapp. Então, o WhatsApp é um site completamente diferente e o web WhatsApp é outro site completamente diferente. Então, são duas aplicações completamente diferentes. Tanto que esse aqui, você não manda mensagem, não faz nada. Já o de cá, se você logar, você consegue mandar mensagem utilizar sua conta do WhatsApp. Então, pode ser desse jeito, pode ser um subdomínio, uma subaplicação, como é o caso também do Google. O Google utiliza muito subdomínio, que é o quê? O mail.google é o Gmail, o fotos.google é o Google Fotos, o drive.google é o Google Drive. Então são aplicações completamente diferentes que podem estar no mesmo servidor ou em outros servidores. Ou você pode utilizar isso aqui também para criar contas de usuário. Por exemplo, ó, tiffany.unidev.com.br, por exemplo, seria um usuário dentro do domínio Unidev. Então tem várias coisas que vocês podem fazer com o subdomínio. Pode apontar para uma pasta específica, para uma página específica, para uma conta específica. Então esse cara aqui é bem flexível, a gente consegue fazer muita coisa com esse cara. Esse aqui é o endereço padrão, né? Até por curiosidade, se vocês quiserem registrar um domínio para vocês aqui no Brasil, você pode entrar aqui nesse endereço, registro.br, e aqui dentro você pode consultar se o endereço está disponível. Por exemplo, aqui botar gabrieltito.com.br. E está aqui ó, disponível para registro. Então a gente pode ó, comprar por R$ 40 um ano, ou pagar por 5 anos, por 2 anos e tal. Vamos lá também. Você pode também utilizar outros para poder comprar .com, .net, .io, ponto que vocês quiserem, né? Beleza. Aí, logo na sequência desse endereço, a gente tem esse /search. Então, vamos botar aqui para baixo, ó, /search. Esse /search também é algo muito complexo, porque ele pode ser simplesmente uma pasta no servidor, ele pode ser um controlador no servidor, a gente vai entender depois o que é esse controlador. Ele pode ser outra aplicação em outro servidor. Ele pode ser um usuário dentro de sua aplicação. Ele pode ser uma série de coisas. Então, aqui no caso do Google, a ferramenta de busca do Google está dentro desse /search. Então, esse cara aqui é a ferramenta de busca do Google. E aí ele passa aqui, ó, esse interrogação que. E perceba que aqui acaba se tornando, ó, chave e valor. Então aqui é uma estrutura chave e valor. Isso aqui a gente chama de query string ou query params ou request params. Dependendo da linguagem de programação, tem esses nomes aqui. Então isso aqui, na verdade, é uma estrutura chave e valor,
que a gente pode pegar dados de uma página e passar para outra. Que foi o que aconteceu ali. A gente digitou um formulário, ele pegou as informações de uma página e passou para outra. Então eu tenho aqui o que? Udemy. Se eu quiser passar mais de uma informação, ele me diz o seguinte, ó, você pode sempre utilizar esse padrão, chave e valor. Só que o primeiro elemento tem que ter essa interrogação. Todos os demais tem que ter o símbolozinho de e-comercial. Então aqui é um, né? Que a chave seria OK e o valor é em branco, porque não tem nada. Eu tenho uma outra informação aqui que é esse GS underline LCRP com o valor que é esse hash gigantão aqui, que vai até o final aqui, né? Tem esse outro cara aqui que é Source ID, que tem o valor Chrome, e tenho aqui o IE, que tem aqui também o TF8. Mas se vocês pararem para pensar, ou melhor, pararem para analisar, nada disso aqui é tão importante quanto simplesmente o... Cadê? Botar aqui o Udemy de novo. Esse parâmetro aqui, ó, que se eu apagar todos os outros, minha busca continua funcionando. Porque o Google, de fato, só precisa disso aqui. As outras coisas ele utiliza internamente para métricas, para configurações e tal, mas o que de fato precisa é somente isso aqui. E se a gente vier aqui no F12 e recarregar a página, a gente vai ver que o primeiro link carregado aqui é o search e ele tem esse payload aqui, ó. Por que ele tem esse payload? Porque a gente está aqui no get e tem aqui alguma coisa sendo passada aqui em cima. Então se eu vim aqui no payload, ele diz, ó, cara, você tem aqui o quê? E o valor dele é Udemy. Aí você fala, pô, beleza. Só que isso aqui, por enquanto, ainda está no navegador. Só que na aplicação do Google, lá no servidor deles, tem uma coisa rodando de repente em Java, em Go, em PHP, a gente não sabe qual é a linguagem que o Google utiliza para o buscador deles, né? Mas essa aplicação consegue obter essa chave. Então a gente vai fazer aqui algo muito parecido aqui também, né? O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, cara, eu quero que no meu site o cara também possa passar aqui alguma coisa. Então eu vou dizer que é, por exemplo, chave recebe 1, 2, 3. Então se eu fizer isso, perceba que aqui, ó, o payload tem um chave com valor 1, 2, 3. E aqui tem algumas coisinhas que a gente viu ali, ó. Primeira coisa é a URL, ó, HTTP, o domínio, no caso o protocolo HTTP, o domínio localhost, a porta 9000. Aqui perceba que eu não tenho o nome do arquivo. Quando eu não informo nada, se eu não informasse nada aqui, seria porta 80, mas eu informei. Se eu coloco aqui, por exemplo, index.php, ele continua funcionando. Se eu não informo nada, o servidor entende que o arquivo que ele tem que carregar é index.php ou index.html. Isso para o caso de um servidor que está configurado para rodar PHP. Poderia ser um default.asp ou index.java, alguma coisa lá poderia estar sendo executada. No nosso caso aqui, se eu não informo nada, ele procura o index.php. E a única carry string que eu estou passando aqui é chave com valor 1, 2, 3. Então, eu vou botar duas informações agora. Uma vai ser nome, com o valor Gabriel, e comercial, né, que a gente viu que se a gente precisar de uma, a gente coloca interrogação, o nome da chave e o valor, sempre sendo unidas pelo sinal de igual. E a segunda aqui vai ser o e-comercial, a terceira também vai ser um e-comercial, a quarta vai ser um e-comercial e tal. Então, e-comercial, sobrenome igual a título. Então perceba que agora, se a gente vier aqui, ó, eu estou recebendo aqui nome, Gabriel, e sobrenome Tito, beleza? Aí o que eu posso fazer agora? Lá no PHP, vamos de novo, eu vou dizer o seguinte, cara, exatamente aqui embaixo, eu quero botar o seguinte, ó, imprima do $get. Esse $get é o seguinte, isso aqui, vou até fazer uma coisinha antes aqui para vocês, vou até colocar aqui em cima, que vai ficar mais claro. O PHP ele tem algumas variáveis que a gente chama de variáveis superglobais. Deixa eu só beber uma água aqui. Variáveis superglobais. A gente tem o $get como sendo uma variável superglobal. A gente tem o $post. A gente tem o $session.
A gente tem o dólar cookie, que é assim, cookies. A gente tem uma série de super globais. Nesse momento eu quero pegar o get. Mas o que é o get? A gente já viu que a gente tem à nossa disposição uma função que descreve para a gente o que é uma determinada coisa, né? Que é o var dump. Então eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, $get, e vou dizer, cara, me diz aí o que é essa bagaça aí. E ele diz para mim o seguinte, Paulo, isso é um array. Esse array tem tamanho 2, ou seja, tem duas posições nele. A primeira posição tem nome, ó, que é uma string, né? Com o valor Gabriel. Esse Gabriel tem um comprimento de 7. E a segunda string, né? O segundo elemento desse array é uma outra string que é o sobrenome, que tem o valor Tito, que tem comprimento 4. Então, sendo o $get um array associativo, eu consigo vir aqui e dizer, cara, eu só quero a posição agora, ó, nome. Se eu faço isso, ele, beleza. Ele pegou pra mim o coisinho aqui, né? E jogou aqui, ó. Gabriel. Aqui tá assim porque o meu nível de zoom tá muito alto. Por isso que tá gigantão assim, né? Mas tá aqui, ó. Gabriel. Beleza. Mas eu não quero imprimir desse jeito que fica aparecendo um erro na tela, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, cara, aqui começa a brincadeira do PHP, né? A gente consegue, como eu falei, né? Misturar código PHP com outras coisas. Então perceba que aqui mesmo, se eu chegar aqui em cima e botar isso aqui, ele vai de boa porque eu disse que o código PHP começa aqui e termina aqui. Se eu tiro isso, ele entende que tudo é PHP, então isso aqui começa a dar erro porque isso aqui não é código PHP. Então isso é o seguinte, beleza. Pega isso aqui e nessa região aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, espaço, e aí eu vou vir aqui e dizer o seguinte, ó. Somente esse pedacinho aqui é PHP, o resto é HTML. Então vamos ver o que vai acontecer. Vou ter que colocar uma exclamação aqui no final. Então seja muito bem-vindo, Gabriel, que foi o que a gente passou aqui em cima. Aí eu poderia até colocar algumas coisinhas a mais aqui. Tem, por exemplo, uma função chamada UCFirst, que ele vai simplesmente colocar a primeira letra em caixa alta e as demais vão ficar como estavam ali. Então, Gabriel. E poderia também fazer isso aqui, ó, ser concatenado com espaço e ser concatenado com sobrenome. E ia ficar, seja muito bem-vindo, Gabriel Tito. Aí se eu tirar isso daqui, ó, o que acontece? Não veio ninguém, então ele começa a dar erro. Então diz, ó, dá um aviso para você. O seu programa ainda está funcionando. Eu não matei ele. Mas eu encontrei aqui, ó, uma chave que você está usando que ela não foi definida, cara. Que é a chave nome. Tá lá na linha 14. Dá uma olhadinha lá na linha 14. Você vai vir aqui, ó, linha 14. Opa, tem realmente alguma coisa aqui. Ah, tá. Realmente a chave nome não foi definida. E vindo um pouquinho mais para baixo, opa, a chave sobrenome, que também está na linha 14, não foi definida. Então o que a gente poderia fazer aqui? Uma das coisas é, se não existir, coloca aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Perceba que a primeira já pode dar erro. Eu vim aqui também, se não existir, né? Se não existe essa chave, então assuma esse valor aqui. E vai ficar simplesmente seja bem-vindo, sem dar erro a partir de agora. Beleza? Aí nesse ponto eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem a partir de agora ficar acompanhando, codificando junto? Se eu fizer isso, eu vou precisar ir um pouco mais lento para que vocês possam acompanhar. Ou vocês querem ficar só assistindo mesmo, tirando dúvida e depois reassistir o vídeo? Como é que vocês querem fazer? Joga no chat aí pra gente ver como é que vai ficar. Enquanto isso eu beber uma água. Ó, quem quiser já ir fazendo junto, eu já vou jogar aqui, ó.
Que aí você já agiliza um pouquinho para vocês aí. Tem gente que consegue, por exemplo, vai ter gente aí que tem 2, 3 monitores, que tá jogando o vídeo numa tela, já tá com uma ideia na outra e tá fazendo. Tem gente que tá assistindo pelo celular, tem gente que, que só tá ouvindo um podcast, tem gente que tá usando uma tela só, dividida no meio. Então, assim, tem gente do mais variado tipo aí. Mas assim, quem quiser acompanhar, é só ir pegar o Paulo, joga o código aí e tal, que aí eu vou mandando pra vocês, beleza? Então, o principal vocês perceberem aqui, principalmente, acho que se não me falha a memória, acho que foi a Maria e Lucas, se não estou enganado, que falou que trabalhava com front-end, né? Alguma coisa assim. Então, para eles, assim, ó, essa parte do HTML aqui é bem tranquilo, né? Essa partezinha aqui seria como se você estivesse interpolando, entre aspas, assim, né? O JavaScript aqui dentro. Só que aqui nesse caso, a coisa está sendo processada no servidor, né? Não é no navegador. A gente não consegue fazer interações de animação, esse tipo de coisa com PHP, porque tudo acontece no servidor, é processado lá e é devolvido uma resposta estática para o usuário. Com Java é a mesma coisa, com C Sharp é a mesma coisa, com Python é a mesma coisa. E com JavaScript rodando com Node no servidor é a mesma coisa. O JavaScript do navegador é diferente do JavaScript do Node lá. Apesar da sintaxe ser a mesma, a forma de programar é diferente. Beleza, pessoal? Então, uma coisa legal aqui é o seguinte: a gente já viu como é que a gente pode obter alguma coisa por get. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma lista de tarefas aqui em cima. Vou botar aqui, ó, PHP. Vou botar aqui tarefas. E uma dessas tarefas, ou melhor, bota aqui produtos, que é até mais interessante. Produtos. Produtos. Esses produtos vão ser arrays associativas também, né? Como a gente fez. Eu tenho um nome. Vou botar aqui MacBook Air. Vou botar aqui preço. Vou botar aqui, sei lá, 9.000. Vou botar aqui VivoBook. E assim escreve. Asus VivoBook. Vou botar aqui preço 4.900. Nem sei quanto é, tô chutando aqui tudo. Vamos botar aqui também o nome: guitarra Fender Stratocaster, preço R$49.000. E vamos botar aqui mouse gamer Razer, vou botar aqui por R$129. Beleza. Se eu fizer isso aqui e renderizar no navegador, esses produtos vão aparecer? Não, né? Eu só criei um array e nesse momento eles só existem na memória, beleza? Então, qual o grande lance? Se eu quiser que eles sejam impressos aqui embaixo, eu tenho que usar algum artifício para poder imprimir esses caras aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma lista desse jeitinho aqui, ó. Produto 1, produto 2, produto 3. Se eu for lá no navegador, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui. Seria aqui e aqui seria de cá. Beleza. Se eu fizer isso aqui e recarregar aqui, eu tenho aqui produto 1, produto 2 e produto 3. Show de bola. O que a gente vai fazer? Qual elemento aqui que se repete é o LI. Então eu quero pegar cada produtinho desse e imprimir como se fosse um LI. Seria algo como, mais ou menos, MacBook um preço, bota aqui RS 9.000. Alguma coisa assim. Então como é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, cara, vamos fazer um for each aqui.
para poder percorrer os produtos, né? Só que olha que bizarro eu ter que fazer. Eu tenho que vir aqui e fazer algo mais ou menos assim. For each produtos como produto. E abrir aqui a chavezinha. Aqui dentro teria que fazer um echo, mandando imprimir desse jeito aqui, mais ou menos assim. Teria que fechar na sequência aqui e vir aqui embaixo e fechar. Seria algo mais ou menos assim. E ele iria repetir tudo que está aqui dentro. Se está repetindo tudo que está aqui dentro, eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó, nesse ponto aqui, eu quero que você imprima o produto na posição, por exemplo, nome. E ele imprimiu aqui tudo para mim. Belezinha? Aqui deu para entender o que esse cara está fazendo aqui? Beleza. Só que assim, ó, tem uma notação que num primeiro momento, o que tá aqui na tela é muito fácil de entender. Tem uma notação que num primeiro momento ela parece ser um pouquinho mais confusa, mas eu acho ela mais legível depois de um tempo que você pega a manha. Que é o quê? Você vai fazer isso aqui, e ao invés disso aqui, ó, você vai colocar simplesmente dois pontos e vai fechar a tag PHP. E aqui embaixo, você vai abrir de novo a tag PHP e vai dizer, olha, o for each acaba aqui. End for each. Quando eu faço isso, aí eu não preciso mais colocar esse echo aqui. Eu posso botar código HTML aqui dentro que ele vai ser processado. Mas se eu deixar desse jeito aqui, exatamente desse jeito, olha o que vai acontecer. Fica tudo como produto nome. Então aqui dentro, eu digo, ó, nesse pedacinho aqui, não é código HTML, é código PHP. Então ou eu posso fazer isso aqui, ou eu boto lá o meu echo. Se eu colocar esse sinal de igual aqui, ele já funciona como o echo. Seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui com o echo. Aí fica a seu critério ver como é que vocês acham mais interessante. Eu acho que assim fica mais legal depois de um tempo que você pega a manha. O código fica menor. Né? Mas a gente vai ver quando a gente vai trabalhando com template engine, né, como o Blade do Laravel, por exemplo, que essa forma nem é tão legal de fazer. É aquele negócio, o PHP permite que você faça algumas coisas, mas não quer dizer que você deveria fazer essas coisas. Né? Em alguns casos isso aqui é bem tranquilo, você faz ali rapidinho, mas quando é coisas muito, muito complexas, eu não aconselho que você fique fazendo desse jeito, não. Tranquilo? Posso seguir aqui? Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Olha que legal. Eu quero poder também imprimir aqui o valor do produto, né? Então vou vir aqui e vou dizer, cara, além desse carinha aqui, ó, eu quero que tenha um espacinho aqui, um tracinho, e eu vou dizer o seguinte, ó, imprime para mim também o preço do produto. Então seria mais ou menos algo como preço, né? Tá com preço lá? Preço, beleza. E aí ele vai fazer o que para mim? Isso aqui. Só que esses números dessa forma aqui não querem dizer muita coisa, né? Então eu vou dizer, olha, nesse daqui eu vou colocar um RS na frente. E aí ele já começa a ficar mais interessante. Só que ainda não quer dizer muita coisa, né? Aí vem a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, do conteúdo do curso. Qual função eu devo usar aqui no PHP para que esse número seja apresentado no padrão do real brasileiro? A gente fez um exemplo disso nas aulas anteriores. Vocês lembram? Exatamente, number format, né? Então, ó, number format. E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, cara, vamos passar aqui algumas coisinhas. Eu tô colocando assim desse jeito, quebrando linha, só por questão aqui de espaço mesmo. Mas aqui seria o quê? Preço, né? A primeira coisa que vem é o valor que eu quero colocar. Depois eu tenho que colocar as casas decimais, ó. Vai ser 2 casas decimais. Depois eu quero quem é o separador de casa decimal, que nesse caso é a vírgula. E depois eu quero o separador de milhar, que nesse caso é o pontinho. Então só coloquei aqui quebrando linha por causa da visualização de vocês.
Mas vocês podem tranquilamente fazer isso aqui, ó. Que na máquina de vocês não vai ficar tão horizontal assim, não. É uma questão mesmo minha, porque para poder ficar melhor para vocês, eu acabo deixando a fonte muito grande. Tá? O ideal é que não passe dessa linha aqui, ó. Se você vê que está passando dessa linha, você pode ir quebrando. Mas no caso específico de HTML, não tem muito o que fazer, porque tem muita coisa de HTML e tal. Então a gente não é tão cri-cri em relação a isso no HTML. Mas linguagens back-end, normalmente a gente tende a não fazer de tudo para não passar dessa linha aqui. Beleza? Então, vem aqui e ficou aqui, ó, no formatozinho que a gente tinha imaginado inicialmente. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Bem tranquilinho, né? Para ficar mais bonitinho, como o foco da gente não é front-end, se vocês quiserem, ó, como eu falei, ó, depois daqui pro final do curso, a gente vai. Deixa eu botar o código aí para vocês. Vou botar só essa parte central aqui, porque senão o Discord tem um limite de caracteres aqui, senão ele não deixa aí. Mas o restante você já tem. Vou botar essa parte de cima também aqui separado aqui para vocês. Beleza. Então o que acontece? Tem um carinha que a gente vai utilizar aqui, que é o Bootstrap, né? Que ele é um framework de front-end para poder ajudar a gente a construir interfaces meio engessadas de uma certa forma, mas que a gente pode customizar e tal. E querendo ou não, já fica melhor do que simplesmente deixar esse cara desse jeito aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vocês vão vir aqui no site do Bootstrap e vão pegar esse carinha aqui, ó, incluir via CDN. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, deixa eu abrir esse cara em tela cheia e abrir também em tela cheia aqui, porque ficar lado a lado vai ser meio complicado aqui. Então vocês vão vir aqui no site do Bootstrap e vão dizer, cara, eu quero pegar esse aqui. Eu não precisa pegar o JavaScript, não. Para o que a gente vai fazer aqui, não precisa de JavaScript, não. Vou pegar só esse cara aqui. E vou vir aqui em cima, imediatamente após o title, e vou colocar aqui. Eu falei imediatamente depois do title só por questões de organização. Mas teoricamente você pode colocar em qualquer lugar dentro do head aqui que vai funcionar. Só em fazer isso, olha que legal, a gente já teve uma mudança de tipografia, já ficou um pouquinho mais bonito, mas ainda não é o que a gente quer, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras aqui, vou dizer o seguinte, ó, vamos criar um container. Ó, perceba que eu simplesmente digitei .container e dei um tab. Dentro desse div que foi criado, eu vou botar um ponto row, que é uma linha. E dentro dessa linha eu vou botar um ponto col md12. E aqui dentro eu vou colocar um ponto card e vou colar as coisas aqui dentro. Só que dentro desse card eu vou colocar uma outra coisinha. Vou colocar um ponto card header. E aqui eu vou pegar esse conteúdo aqui, jogar aqui. E esse conteúdo daqui de baixo, eu vou fazer o seguinte, ó. Ponto card body, o body, né? E vou colar aqui. E o resultado final vai ser isso aqui, ó. Ficou um cardzinho aqui bonitinho. Vou vir aqui nesse card e vou dizer, cara, coloca uma margem para cima de 3. Não é 3 pixels, não. Mas é unidade de medida do padrão lá do Bootstrap. Então já ficou desse jeito. Ficou bem mais legal, ó. Posso diminuir um pouquinho o zoom aqui e tal. Se eu não quiser que esse texto fique muito grande assim, eu posso dizer, cara, coloca aqui o 4 ao invés do 1. Para ficar mais bonitinho. E essa margenzinha para baixo aqui que está desproporcional, vou vir nesse cara aqui, vou botar uma class nele com a margem para baixo de 0. Que aí ele deixa aqui mais bonitinho. Então pronto. Ficou aqui bem legal o meu sitezinho, né? Tá ficando bem legalzinho. Aí o que eu quero fazer? Eu quero que ao digitar alguma coisa aqui no carry string, por exemplo, se eu colocasse aqui produto igual guitarra, eu queria que fosse filtrado somente os produtos que fossem uma guitarra. Deixa eu até colocar aqui uma outra guitarra.
Botar aqui guitarra Jackson JDR, por exemplo. Botar aqui R$ 7.800. E vou botar uma outra guitarra aqui, vai ser uma Gibson Les Paul. Gibson. Que vai ser aqui na faixa também de uns R$ 35.000. Então, tá aqui os produtos. Eu quero que quando eu faça isso aqui, eu possa filtrar. Aí vem um lance. Eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó. Aqui embaixo desse cara, perceba que tudo que está aqui está antes da construção da página. E eu estou aqui só definindo variáveis por enquanto, né? Aqui eu estou apresentando o conteúdo. Na vida real, vocês vão entender que essa abordagem de fazer tudo no mesmo arquivo não é interessante, apesar de ser possível, né? Mas não é interessante porque a gente tem N outras formas de fazer bem mais interessantes. Inclusive, uma dessas formas, que é bem mais moderna, que seria utilizar um single page application e consumir um conteúdo por JSON ou por outro tipo de formato. Ou você pode utilizar mesmo uma aplicação daquele padrão lá do site do Bahia. O site do Bahia é muito parecido com esse aqui. O WordPress ele utiliza esse padrão aqui de misturar realmente o código PHP com o código HTML. Ou você poderia pegar um formato como MVC e separar em camadas de controladores, divisões e tudo mais. A gente vai ver tudo isso aqui ao decorrer do curso. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero filtrar apenas parte desse conteúdo. A parte, assim, se a gente se basear somente no que a gente viu até agora, eu poderia dizer o seguinte, cara, eu quero que você faça um for each em produtos como sendo um produto. E aqui está um ponto legal que você utilizar o PHP Storm. Ele já sugeriu para mim aqui produtos e já botou aqui no singular. Lembrando que o Visual Studio Code ele tem muitos plugins, alguns vão ajudar vocês para fazer algumas coisas, outros não vai ter as mesmas funcionalidades, mas isso não torna o Visual Studio Code uma ferramenta ruim. Só que o PHP Storm ele tem muito mais recursos para PHP do que o VS Code, até porque a proposta do PHP Storm é ser uma ferramenta para PHP, enquanto a ferramenta do Visual Studio Code, a proposta deles é ser uma ferramenta mais genérica que utilize para todas as linguagens de programação. Mas vamos lá. Fiz isso aqui. E o que eu vou fazer? Vou dizer, cara, se produto na posição nome. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, tem uma funçãozinha no PHP chamado, cadê? str contains. Como é que ela funciona? Eu tenho novamente o nosso palheiro e a nossa agulha. Então o palheiro vai ser o nome do produto. E a agulha vai ser quem? O que eu quero buscar. Que nesse caso vai ser, vamos botar aqui como produto buscado, que vai receber do $get o que? Produto ou então nada, né? Então esse produto buscado eu vou botar ele aqui. Então se o que eu digitar ali contiver aqui, beleza, eu vou fazer alguma coisa, se não, eu vou fazer outra coisa. Só que nesse caso eu quero pegar a negativa dele. Então isso é o seguinte, se o produto que está sendo iterado naquele momento não coincidir com isso, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero que o produtos na chave específica seja removido. Mas quem é essa chave se eu não tenho aqui? Aí é que tá. O for each, ele tem uma outra coisinha aqui que é o seguinte. Eu posso passar uma chave e um valor. Então aqui na chave, se eu simplesmente fizer isso aqui, ó, imprime para mim chave, olha que legal. Eu venho aqui, ele imprimiu aqui a chave 0, a chave 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Só que acontece. Ele está dizendo aqui que guitarra não coincidiu aqui, né? Porque ele quer... Deixa eu só fazer um testezinho aqui, ó. Pra vocês verem. Guitarra. Ele acabou não batendo. Esse TR contente. Deixa eu só ver uma coisinha aqui.
só pra gente vardamp. Falso, 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 falso. Deixa eu ver o que foi que eu fiz errado aqui. Get produto, tá vindo o quê? Produto. 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 Deixa eu fazer também um vardamp nesse carinha aqui, pra gente ver o que ele tá recebendo. Espera aqui. Ele recebeu guitarra, beleza. Show. Então, str contains agulha e parede, produto nome. Deixa eu ver o que o produto nome está recebendo aqui. Guitarra Fender, beleza. Então isso aqui deveria coincidir. Peca se a agulha é encontrada no palheiro. Agulha, palheiro, nome. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para MB, str, to lower. E deixa eu fazer uma coisinha aqui. Tá? Pra ver se ele vai casar. Agora foi. Ó. Então ele tá tendo a diferenciação de caixa alta e caixa baixa. Beleza. Então, show de bola. Então, o que a gente vai precisar fazer é isso aqui, ó. Isso e isso. Então, se isso aqui, ó, str contains. Deixa eu até quebrar a linha aqui para que fique melhor a visualização de vocês e vocês possam entender o que foi que eu fiz aqui. Então, estou dizendo o seguinte, ó. Essa função ele verifica se isso aqui está contido aqui dentro. Só que ele não considera caixa alta e baixa. Então, eu estou convertendo para caixa baixa tanto o nome do produto, vai ficar tudo em minúsculo, e o que foi digitado também, eu estou convertendo para caixa baixa também, né? Então, se isso aqui bater, isso aqui vai ser verdade, mas eu quero analisar somente se for mentira, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele diz que é mentira no caso 0, ou seja, aqui. No caso 1, ou seja, aqui também. E no caso 3, ou seja, aqui também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer, cara, eu quero que você faça uma coisinha chamada unset, ou seja, tire da memória produtos na chave. E ele vai ficar desse jeito aqui. Então, se eu não informo nada aqui, ele traz todo mundo. Se eu digitar aqui MacBook, ele filtrou só o MacBook. E se eu colocar aqui, por exemplo, somente Book, ele pega tanto o VivoBook quanto o MacBook. Se eu botar aqui novamente guitarra, ele pega todas as guitarras. Sacaram aqui a ideia? Só um detalhe, se vocês falarem alguma coisa no áudio e porventura eu demorar de responder, ou vocês perceberem que eu estou ignorando, é porque o headset deve ter desligado. Durante aqui a aula eu já desligou umas 3 vezes aqui. Aí eu liguei de novo aqui. Aí se vocês verem que tá demorando de responder, vocês falam no chat aí alguma coisa. Belezinha? Deu pra sacar aqui? Só que assim, ó, tem um outro jeito de fazer aqui que é bem legal, que é o seguinte, ó. Ao invés de fazer desse jeito, e até fica uma dica aqui para quem tá no núcleo de desenvolvimento lá da Unime, que eu passei um desafio que dá para resolver também desse jeito aqui. Mas enfim, uma outra forma de fazer isso seria o seguinte, ó. Existe uma função no PHP chamada array filter. O que esse cara espera receber? Ele espera receber um array e o que a gente chama de callable. O que seria esse callable? Seria uma função anônima. Então, vou dizer o seguinte, cara. Vamos passar aqui o array, que nesse caso é produtos,
E eu vou passar isso aqui, ó, uma função anônima. E o que é uma função anônima? É literalmente o que o nome diz, é uma função que não tem nome. Normalmente quando a gente define uma função, né, a gente faria função, function, né, obter nome, por exemplo, e faria algo aqui dentro. Então o nome dessa função é essa daqui, uma função anônima é isso aqui. Então estou passando aqui uma função anônima, e aqui dentro vai ser o seguinte, o arrayFilter, ele vai percorrer todos os caras que estão aqui, como se fosse um for each, só que toda vez que ele encontrar alguma coisa, ele vai passar como parâmetro para essa função. Então, se ele vai passar como parâmetro cada elemento desse aqui, eu entendo que cada elemento de produtos é o quê? Um produto. Então, aqui, ó, produto. E aqui dentro do array, eu vou dizer o seguinte, ó. Se eu retornar true, significa que aquele elemento vai ser retornado pelo arrayFilter. Por quê? O arrayFilter, ele recebe um array e ele devolve outro array. Então, vou dizer o seguinte, vou dizer aqui agora, produtos, vou até ter outro nome aqui, produtos filtrados, ou até mesmo produtos encontrados. Só para a gente ver aqui, ó, e vou chegar cá embaixo, vou dizer, ó, aqui vai ser produtos encontrados. Então, esse cara aqui vai ser o array devolvido pelo arrayFilter. Então, vou dizer o seguinte, ó, se eu devolvo true para todo mundo, né? Então, return true, e vou comentar isso aqui por enquanto, significa que todo mundo que está sendo iterado aqui foi devolvido como true, então esse cara aqui recebe, na verdade, todo mundo. Então, ele recebeu todo mundo. Mas se eu boto aqui como false, significa que cada iteração dessa daqui retornou false. Então, ninguém é devolvido. Então, o que eu tenho que fazer aqui dentro é uma expressão que possa me retornar true ou false, a depender de uma condição específica. E qual seria essa condição? Isso aqui, ó. Então, isso é o seguinte, cara, retorna para mim isso aqui, ó. Ou seja, se isso aqui é contido aqui, então isso aqui é verdade. Então, eu quero que ele esteja presente no array. Se isso aqui não está contido aqui dentro, vai retornar false, então eu não quero que ele esteja presente no array. Só que perceba que ele está dizendo o seguinte aqui, cara, deu merda aqui porque, deixa eu ver aqui, esse cara aqui não era para estar aqui não. Deu merda aqui porque esse produto buscado, ele até existe, mas ele existe no escopo do arquivo e não no escopo dessa função aqui. Então, se ele não existe dentro desse escopo, eu tenho que ter alguma forma de enviar esse cara que está aqui fora do escopo para aqui para dentro dessa função. E como é que eu faço isso? Utilizando o use. Aí eu faço isso aqui, ó. Do ladinho da função, eu falo, ó, use também, função, use o que está sendo passado aqui, que vai ser o quê? Produto buscado. E aí ele para de dar erro. Que agora ele consegue enxergar, porque foi jogado para dentro da função esse cara aqui. E aí se eu for lá agora, olha que legal, ele continua filtrando por guitarra. Se eu botar aqui book, ele continua funcionando, buscando por book. Se eu não botar nada, ele continua trazendo todo mundo. Belezinha? E aí, novamente, fica a critério de vocês. Ou utiliza o arrayFilter, que eu acho muito mais interessante, ou faz como a gente estava fazendo ali com o for each. Aí fica a critério de vocês. Lembrando que, por mais que você fale assim, eu gosto mais de fazer com for each, beleza, você pode até fazer com for each. Mas tem duas situações. A primeira é, a empresa que vocês trabalham prefere como. Tem que ver isso para não ter problema com o time de vocês. E a segunda coisa beleza, você quer fazer com for each? Show de bola, faça com for each. Mas se você não quer utilizar o arrayFilter, pelo menos entenda como ele funciona, porque alguém do seu time pode usar e você precisar dar manutenção e não saber como é que ele funciona, né? Não entendi o use. O use é o seguinte, ó. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Função, você não sabe quem é produto buscado, porque ele só existe aqui fora. Ele não existe aqui dentro, tá vendo? Ele não consegue acessar
elementos que estão aqui fora. Ele só conseguiu acessar, por exemplo, esse produto porque o ArrayFilter mandou para dentro dessa função aqui o elemento que estava sendo iterado aqui. Então a gente criou essa variável para ficar recebendo esse cara o tempo todo. Só que esse daqui de fora, ele não existe. Tipo assim, ele só existe no contexto daqui de fora, ele não existe aí no contexto daqui de dentro. Então eu tô dizendo, função anônima, eu quero que você use essa variável que está aqui fora. Quando eu digo para ela usar, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, cara, eu estou jogando para dentro de você tudo isso aqui. E agora ele sabe quem é. Tanto que parou de dar erro quando eu coloquei aqui, tá vendo? Se eu tirar isso, ele não sabe quem é esse cara, ó. Undefined variable. E aqui ele já volta a entender, sacou? E esse use serve simplesmente para pegar algo que está fora da função e jogar para dentro da função. Perfeito? Deixa eu jogar isso aqui para vocês, né? Se vocês quiserem brincar aí. E aqui embaixo, lembrando que eu alterei aqui para produtos encontrados. Deixa eu até colocar aqui para vocês, caso vocês queiram. A gente está hoje no terceiro dia de aula, ainda tem muita coisa para ver. Muita coisa mesmo. Então, assim, se alguma coisa não estiver fazendo muito sentido, pergunta logo, não deixa acumular, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. Esse tipo de curso realmente é bem intensivo, é bem puxado. Ah, como eu já comentei, né? Da galera que tá aqui, eu acho que o Lucas e o Vinícius, eles fizeram um curso de Laravel que eu fiz. Acho que foi o primeiro curso de Laravel que eu fiz. Acho que foram 3 semanas com 3 horas de duração. Todo dia, velho. Foi porrada aquele dali. Mas o mais legal é que, assim que acabou o curso, um dos alunos foi chamado para uma entrevista. E a entrevista tinha um desafio técnico, que o desafio técnico era exatamente o que eu tinha ensinado no curso. Ele entrou na empresa, acho que o Vinícius também passou nesse desafio técnico, o Lucas foi para outra empresa, então todo mundo conseguiu trampo depois do curso, porque, assim, óbvio, a gente tem que entender que, primeiro, teve o esforço deles de aprender, e também o momento, né? Aquele momento também estava com bastante oportunidades e tal, o que... Porque assim, não adianta você saber e não ter a oportunidade, né? Mas assim, hoje em dia não tá tão chovendo vaga como estava antigamente, mas assim, a ideia é que o conhecimento que vocês adquiram aqui dê pelo menos uma condição de você concorrer às vagas, né? Mas assim, não desanime não, pô. Mesmo que realmente o mercado esteja um pouco mais frio do que estava na época da pandemia, ainda está excelente, ainda está muito bom. Principalmente se você comparar com qualquer outra área. A menos que você seja um cirurgião, aí realmente vai ter um bocado de vaga. Belezinha? Podemos seguir? Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte agora. É, vamos deixar nosso sistema mais legalzinho, né? Porque a gente tem aqui esse filtro aqui em cima, mas a gente tem que ficar colocando na mão ali, né? Se a gente quisesse disponibilizar isso para um usuário, não seria muito fácil para ele, né? Ficar trazendo essas informações aqui em cima. Então a gente vai criar um formuláriozinho. E aí a gente vai voltar lá no site do Bootstrap, aqui em Docs. A gente tem aqui Form Control. Ó, Forms, Form Control. E eu vou pegar aqui esse primeiro carinha aqui e vou colocar ele aqui no body, acima dessa lista. E abaixo dele eu vou colocar um HR. Então, o resultado dele vai ser exatamente isso aqui. Beleza? Aqui nesse cara, eu não vou precisar desse carinha daqui de cima, né? Então, vai ser o seguinte, ó. Label, tchau. Não preciso de você.
Aqui no tipo eu vou colocar text ao invés de e-mail. A classe form control ela precisa existir, porque se eu alterar ela aqui, ó, se eu alterar ela aqui, ela ferra a apresentação visual do componente. Então tem que existir essa tag aqui. Esse ID eu não preciso ter. E esse placeholder aqui é o texto que aparece aqui dentro, ó. Então esse cara aqui eu posso modificar ele para o que você procura. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Outra coisa aqui legal é que eu preciso colocar aqui um name nele. Se eu não colocar um name, eu não consigo enviar ele para outra página, né? Então esse name vai ser produto. Por que produto? Porque é o nome que está aqui em cima. Então eu quero que continue com esse nome, beleza? Só que esse cara, para que ele tenha a habilidade de ser enviado para outra página, ele precisa estar dentro de uma outra tag HTML chamada form, que é um formulário. E eu também vou colocar uma outra coisinha aqui, que é um botãozinho. Deixa eu só ver. Botar dentro desse formatozinho aqui, ó. Password. Esse carinha aqui, ó, desse jeitinho aqui. Ó. Vou pegar você. Vou ver como foi que ele fez aqui. Beleza, vamos fazer diferente aqui. Trazer você pra cá. Pra você, os dois aqui. Esse cara vai ficar aqui. E os dois aqui. Talvez eu nem precise disso aqui. Se eu precisar, eu coloco de novo aqui. Só ver que isso aqui vai ficar legal. Não ficou. Deixa eu só ver aqui porque... Ah, tá. Tem esse carinha aqui dentro do form. Então, beleza. Esse cara vai ficar aqui. E esse formulário vai abraçar todo mundo. Opa, acabou não vindo. E você vai ficar aqui embaixo. Então, beleza. Vamos fazer alguns ajustes aqui para ficar mais bonitinho. E aqui. E aí, ele vai ficar desse jeito aqui. Show de bola. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse produto tá de boa, mas o botão não, né? Então o botão vai ser buscar. Beleza? Então, aqui no formulário, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte. Um formulário tem a capacidade de enviar dados de uma página para outra. Só que a gente precisa dizer qual é essa outra página. Se eu não disser nada para ele, se o action dele, que é para onde vai a ação do clique, né? Se eu não disser nada, ele vai mandar para a mesma página. Beleza. No nosso caso não é problema, porque a gente quer realmente que mande para a mesma página. E a gente também tem o método de disparo, que se eu não disser nada, ele vai ser get. Você pode ter get ou post, eu vou botar simplesmente get. Mas se eu não informar nada, ele vai manter o mesmo método get também. Então beleza. Como hoje é padrão, não vou colocar. Então isso aqui já é o suficiente para a gente começar a brincar. Então é o seguinte, ó, cara, vamos buscar por MacBook e vou disparar. Ele veio aqui e procurou MacBook pra gente. Beleza, eu vou procurar agora por simplesmente book. E ele achou aqui esses caras aqui. Não vou preencher nada e vou disparar. Ele trouxe todo mundo. Vou colocar aqui mouse. Ele trouxe aqui o mouse. E vou botar aqui guitarra. E ele vai trazer tudo isso aqui pra gente. Belezinha? Então, basicamente, a única coisa que eu fiz foi colocar um formulário que agora tem a capacidade de disparar informações get, por enquanto, para a mesma página. Uma coisa legal aqui que eu poderia fazer é o seguinte, eu dizer, ó, cara, eu sei que o endereço de ação do Google é https://google.com.br, né, /search. E sei também que o que ele espera receber lá não é produto, e sim que. Então vai ser o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte. Eu quero procurar por livros de PHP e vou clicar aqui em buscar. E ele mandou para o Google aqui já uma, entre aspas, muito rudimentar integração entre a nossa aplicação e o Google.
Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é para onde vai ser disparado os dados. Então, se eu não coloco nada, ele vai para a mesma página. E esses caras aqui que tem name vão ser disparados como elementos da carry string. Então, nesse caso aqui, eu voltei para produto, ó. Se eu procurar dentro daqui, ele simplesmente não achou nada porque eu digitei uma string aleatória. Ou eu posso botar aqui book, por exemplo, que ele vai achar hoje de carro. Eu poderia, inclusive, dizer o seguinte também, ó. Aqui no for each, eu poderia dizer o seguinte, ó. Acima do for each, eu quero um if, seguindo aquele mesmo padrão, ó. Vai ser isso. E aqui eu vou fechar, ó, and if. E aqui eu vou dizer o seguinte, cara, se a contagem de elementos dentro desses produtos encontrados for maior do que 0, aí eu vou imprimir alguma coisa. Do contrário, ó, PHP else, dois pontos, isso aqui. Eu vou colocar aqui dentro um alert com o padrão alert warning. Tudo isso aqui não é PHP, é código lá do Bootstrap. Vou botar o seguinte, ó. Na verdade não era isso aqui, botar div. Div. Não foi encontrado nenhum registro com o termo, dois pontos, strong. E aí eu vou mandar imprimir quem? Produto buscado. E aqui. Venho aqui, ó. Igual isso aqui. Ou, como eu falei, né, pode ser desse jeito, ou fazer simplesmente o PHP echo, se você gosta que ele fique mais explícito. E eu vou dizer o seguinte, eu quero procurar por Java. Então não foi encontrado nenhum registro com o termo Java. Vou botar aqui MacBook e ele encontra. Belezinha? Ó, seria legal aprender a mexer na Utility API do Bootstrap para mexer nos valores padrões das classes. Ó, como eu falei, esse treinamento aqui é exclusivo de PHP e MySQL, né? A gente vai ver algumas coisinhas, mas sim algumas coisinhas que são relacionadas a PHP e MySQL. Por quê? A gente fez alguns treinamentos no passado e eu percebi que algumas pessoas chegavam para fazer esses treinamentos um pouquinho mais avançados e tinham dificuldades com conhecimentos básicos. Então, desde o semestre passado eu comentei que eu ia fazer treinamento voltado realmente para as entrelinhas das coisas. Tanto que a gente está fazendo coisas aqui, ó, que no treinamento de Laravel a gente já estaria fazendo dentro do Laravel isso aqui. A gente está fazendo aqui com PHP puro, para vocês verem como é que funciona. Então, como não é o foco de Bootstrap, a gente não vai entrar em detalhes do Bootstrap, né? Eu estou tirando o Bootstrap aqui só para ficar mais bonitinho. Se a gente fizesse isso aqui com PHP, com HTML puro, iria funcionar, só que ia ficar desse jeito aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quero buscar por qualquer coisa. Ia ficar bizarro, né? Não tem feedback visual, tá todo horrível, tá. Guitarra. Funciona, mas sem nenhum feedback visual. Aqui já fica mais bonitinho, né? Mas o foco daqui não é ensinar Bootstrap. Beleza? E aí, por hoje, ficou alguma dúvida? Beleza, então vou parar a gravação aqui.